Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e o programa Atual Chique está em sua temporada agro. Nosso convidado, Alex Zabalha, proprietário da Nativos Pet Shop, falando sobre animais exóticos. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. E o nosso convidado de hoje é Alex Zabalha. Ele é proprietário do Nativos Pet Shop. Vamos falar sobre animais exóticos. Tudo bem, Alex? Olá, Dani. Tudo bem? Uma ótima tarde. Obrigado pelo convite. E esqueci de apresentar a Amora também, né? Que nós vamos falar especialmente dela. Essa é a nossa mascote. Alex, a gente percebe que tem aumentado a procura por animais exóticos, né? Uns animais diferentes, né? Você já imaginou ter uma serpente como um pet? Exatamente. Com o crescimento, né, da demanda do mercado de animais exóticos, novos criadores surgiram no decorrer dos últimos anos. Então, assim, o mercado ganhou uma atenção especial de quem busca um pet diferenciado, às vezes um animal de baixa manutenção, um animal que não requer tantos cuidados, às vezes diários. Alguns animais a gente tem como exemplo, até vou citar aqui o caso das jiboias, que comem espaçadamente, então quinzenal, mensal, dependendo da espécie. Então, o bom é que você pode viajar e não se preocupar com quem vai tratar do seu pet, né? Exatamente. Para quem hoje as pessoas estão buscando cada vez mais, né, animais para casas menores, né, diminuir o padrão. Apartamentos estão super em alta, então para as pessoas que moram em um lugar menor, às vezes não tem condição de ter um cachorro, ou não tem um local apropriado para que possa dar uma qualidade de vida para esse animal, buscam outros animais, né, que se encaixam aí no estilo de vida de cada um. E é gostoso ter um pet, né? Eu tenho cachorros, eu nunca imaginei ter uma serpente, mas olha que eu adorei a Amora. São animais super tranquilos, né? Quando a gente fala de animal de cativeiro, animal que vem de criadouros legalizados pelo IBAMA. Isso é muito importante, né? Isso, são animais assim que desde o nascimento têm contato com pessoas, se tornam um pet como qualquer outro, tá? É um animal que gosta de carinho como um cachorrinho gosta, a gente tem essa interação, a gente pega ela, passa a mão, leva pra passear, faz carinho, e o animal retribui, né? Ele sabe que ele tá sendo bem cuidado, ele consegue ter esse discernimento, né? Isso é o gostoso, né? A gente tem a retribuição daquilo que a gente proporciona para o animal. E um animal diferente, né? Ninguém vai ter um pet igual o seu. Exatamente. Alex, e quais os cuidados a gente deve tomar na hora da compra de um animal exótico, assim, tão exótico como uma serpente? Primeiramente, a gente buscar empreendimentos, né, que são autorizados pelo IBAMA, tá? E certificar que o animal possua documentação vigente para cada espécie. Tá? No caso das serpentes, nota fiscal, certificado de origem, microchip, tá? São os documentos obrigatórios do IBAMA, tá? E no caso das aves também, nota fiscal, anilha e os demais certificados. Tá? Isso é muito importante para coibir exatamente o tráfico de animais silvestres, né? Nós trabalhamos com animais exóticos e animais silvestres e, infelizmente, a gente acompanha diariamente, né, notícias de tráfico de animais ilegais. Maus tratos. Exatamente. Né? O propósito da gente dispor de animais legalizados é justamente ir na contramão do tráfico para quem quer adquirir um animal possa adquirir ele de forma ética e legalizada, sem causar nenhum ônus à natureza, e que possa receber instrução para isso, né? Porque hoje a gente passa toda a parte de cuidados, os criatórios enviam para a gente os manuais de cuidados, existe toda uma assessoria pós-venda, né? E uma pessoa, por exemplo, que tem um animal silvestre ou exótico e não pode mais cuidar desse animal, os criadores também recebem esses animais de volta. Ah, que interessante. Tá? Então, assim, é um trabalho muito sério, muito focado e é um trabalho muito dedicado, né? E, infelizmente, a gente sofre
com a consequência do tráfico de animais, que a gente vê notícias aí que deixa a gente bem triste, né? Saber que existe um trabalho tão lindo por trás disso, de preservação da espécie, de perpetuação de algumas espécies, por exemplo, alguns animais que são apreendidos não têm condições de voltar para a natureza, ele estaria destinado à morte. A maioria, né? Exatamente. A maioria acho que acaba morrendo. Exatamente. Então os criadores recebem esses animais, custeiam um tratamento, porque a gente não recebe nada. Os criadores, né? De governo, de estado, de nada. É um trabalho totalmente voluntário. Então os criadores recebem esses animais, cuidam desses animais e a partir da geração dos filhotes, sim, eles comercializam para que possa se manter esse trabalho. Ou seja, o animal que estava destinado a virar uma presa na natureza ou até morrer, ele pode reproduzir por meio de incubação, de reprodução assistida. Então ele pode contribuir para a perpetuação da espécie sem a gente ter que agredir, né, os animais, sem ter que... Quando a gente fala de animal silvestre, muita gente acha que a gente foi lá, retirou o animal e colocou ele para venda. Não é assim. Até porque isso é perigoso. Você vê nesse caso uma serpente. Ela foi criada já com os cuidados, tendo contato com as pessoas, né? Exatamente. Trazer um animal da natureza para dentro de casa tem outros riscos incluídos, de parasitoses, de verminoses, de doenças que podem estar nesse animal e podem ser transmitidas para os seres humanos. A gente tem aí o exemplo não comprovado dessa pandemia que a gente acabou de passar. Então, é muito arriscado. Você pegar um animal de vida livre e trazer para dentro de casa, isso representa muitos riscos, além da saúde do animal, né? Então isso é muito importante ao adquirir de um criador legalizado, né? Tem todo um trabalho de genética, de melhoramento, de acompanhamento, veterinários e biólogos. Então isso faz com que reproduza da forma correta, né? E tenha um banco de dados genéticos. Né, a gente tem um exemplo das ararinhas azuis que foram repatriadas para o Brasil. O Brasil já tinha declarado extinção dessas espécies. Um criador da Alemanha, que o governo da Alemanha incentiva muito a reprodução, principalmente de espécies que correm riscos. Então, através de um trabalho de reprodução em cativeiro, eles conseguiram repatriar para o Brasil 50 filhotes. Então, assim, se o Brasil não der conta desses filhotes e fazer o mesmo trabalho, eles ainda têm o banco genético lá. Então, por exemplo, a gente fala de queimada da Amazônia. Quantas espécies podem ser dizimadas se acontecer uma queimada, um incêndio, que às vezes são causas naturais? E as queimadas estão aí, o mundo inteiro. Você vê exatamente, acontece no mundo todo. Então, as funções dos criadores e até dos zoológicos, que muita gente critica zoológico, sem saber ao certo o trabalho do zoológico, é ter um banco genético da nossa fauna. Né? Em caso de uma calamidade, uma catástrofe, a gente ter animais que possam aí gerar novos filhotes, serem reintroduzidos na natureza, fazer um trabalho de reintrodução, que é o que já acontece com algumas espécies hoje. Existem criadores conservacionistas registrados pelo IBAMA que trabalham somente na reprodução de determinadas espécies para serem reintroduzidos. Então é muito importante esse trabalho, né? Às vezes o pessoal acha que o coitadinho do leão tá lá na jaula, preso, tá sofrendo. Mas por que ele tá lá? Esse animal tá lá porque ou ele foi traficado, ou ele foi utilizado para uma comercialização indevida, ele foi apreendido e encaminhado para um órgão competente que vai dar qualidade de vida. Os zoológicos fazem esse trabalho de pareamento, então pega um animal de um, junta com o outro, para quê? Para que gere os filhotes, para que perpetue a espécie e que a gente contribua para cada vez ter um banco genético mais fechado, assim como já acontece com o de fauna. Existem hoje depósitos de sementes, de mudas, isso, aquilo. Isso também precisa acontecer com os animais. Né? Isso é muito importante, porque senão animais que vão sumindo ao longo da história e a gente não vai deixar nada de cultura para os nossos filhos, para os netos. Muitos animais já acabaram, né? Exatamente. Então, se existisse um trabalho mais focado na preservação, em questão a entender que reproduzir uma arara em cativeiro não é benéfico, não faz mal para o meio ambiente. Ele pode contribuir para que amanhã depois esses animais possam ter em maior número. E essa reprodução deles, você vê que as condições de vida deles são adequadas ao habitat, né? Exatamente. Eles trazem um pouquinho da vida selvagem ali, no próprio zoológico a gente percebe. Exatamente. Dentro do zoológico eles procuram reproduzir aí as condições climáticas e espaço para que o animal tenha uma sobrevida. Né? A gente fala aí, por exemplo, a gente acompanha muitos casos, a gente trabalha em parceria com a Polícia Ambiental, com bombeiros,
por exemplo, uma maritaca, enrosca em linha de cerol, corta a asa, amputa a perna. Um animal desse, na natureza, ele vai virar comida, ou ele vai morrer. Ele vai morrer. Entendeu? Então, dentro do zoológico, né, ele tem esses cuidados, ele consegue ter uma sobrevida e uma qualidade de vida, né, maior, né? A única diferença que eu vejo é que eles não têm um instinto selvagem, né? Porque ele tem ali a comida na hora, né? Tudo controlado. Exatamente. Essa seria a única diferença, basicamente, né? Alex, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já já com mais atual e chique e com a serpente Amora. Não saiam daí. A Brasil Bens Consórcio tem opção de crédito no agronegócio. Com o setor agrícola enfrentando suspensão das linhas de financiamento, somado à redução de subsídios do governo, os sucessivos aumentos da taxa Selic encareceram outros tipos de financiamento, restringindo o acesso ao crédito pelo setor. O consórcio vem como opção para o agronegócio, podendo ser usado para compras programadas de maquinário agrícola, colheitadeira, trator, semeadeira, caminhões, caminhonetes e até consórcio para semoventes. Atendemos também energia fotovoltaica, placa solar. Além disso, o setor pode se beneficiar da modalidade usando cotas do segmento de imóveis para a compra de terras, construção ou reforma das sedes das fazendas. Brasil Bens, tudo em um único lugar. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados e dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando! Seja um parceiro Brasil Bens com o consórcio Bradesco. Você pode se cadastrar direto no banco ou na plataforma Brasil Bens. O consórcio Bradesco abre em média 3 grupos por dia, com venda de 7.000 cotas. Possui 3.500 grupos ativos. Vá de consórcio, vá de Brasil Bens. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Voltando com a Atual e Chique, falando sobre animais exóticos. Estamos aqui com a Alex e a Amora. O Alex, qual animal exótico que as pessoas mais procuram? Tirando a Amora, né, que é o réptil. Hoje, né, quando a gente fala de animais pets não convencionais, né, o grande trunfo do mercado, o grande líder do mercado são as aves. Né? As aves têm uma demanda muito grande, né? Já é uma cultura milenar, a criação de aves já vem desde os antepassados. E quando a gente fala aves, a gente fala no aspecto geral, de criação de galinhas, patos, gansos, avestruz, assim como os pássaros mesmo, as calopsitas, os papagaios, as araras. Então, assim, pela diversidade, né, e pela quantidade de espécies, que o Brasil é muito rico em espécies tanto silvestres, assim como as espécies que hoje são comercializadas exóticas, que são as que vêm de fora do país. Então, assim, o Brasil é muito rico na questão de aves, né? Então, essa é uma cultura que hoje o maior público a gente pode dizer que está em aves, né? Depois seguido aí já uma briga bem boa assim com os répteis. Os répteis têm ganhado. Tá muito em moda, né? A iguana. Na verdade, assim, não é que é uma moda. Com o crescimento, né, do mercado, novos criadores surgindo, novas espécies sendo introduzidas no mercado como espécies legalizadas, isso aumenta a demanda. A gente falar de alguns anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, eram 3, 4 espécies que podiam ser comercializadas. A gente tem mais de 20. Então isso é um crescimento bom, né, pro país. Né, arrecada impostos, emprega pessoas, sim, movimenta a economia. Então, assim, as pessoas tendem a ter diversidade. Por exemplo, quem não tem condições de ter uma serpente de porte maior, tem serpentes de porte menor, lagartos, tartarugas. Então, esse mercado é um mercado que consegue atender a demanda de várias necessidades, seja uma família grande, pequena, com bastante espaço, ou com até pouco mesmo espaço. Uma pessoa sozinha, né? Exatamente, a pessoa sozinha, a pessoa que tem uma rotina
de trabalhar fora, de correr, de estudar. Então, eles conseguem suprir essa necessidade, né? E entre as aves, qual é mais procurada? Hoje, dos silvestres, o papagaio, né? O papagaio, assim, é o primeiro que todo mundo gosta, todo mundo já teve uma tia, uma avó, um vizinho que tinha um papagaio para falar, para conversar. Então, o papagaio hoje ele é muito procurado, né? De igual forma, é uma das aves que mais sofrem com o tráfico, né? Por conta dessa alta demanda que o mercado exige. Então, assim, tem muita procura para poucos criadores legalizados. E muita gente, assim, naquela ansiedade de querer ter o animal, né? Às vezes não quer esperar nascer no criadouro, ter toda a parte burocrática, documentação. Muita gente ainda, infelizmente, acaba adquirindo esses animais de forma ilegal para suprir, né? Vamos falar assim, uma ansiedade, um ego, e às vezes acaba mais prejudicando do que favorecendo, né? E todos os papagaios falam? Sim. Eu não sei se é mito ou verdade, que só os machos ou as fêmeas que falavam. Sim, as fêmeas também falam, tá? Lógico que os machos têm mais pretensão a falar do que as fêmeas, mas no caso dos papagaios verdadeiros, os machos e as fêmeas têm a dicção vocal, tá? Eles não conseguem reproduzir frases, contextos, mas eles têm uma boa dicção vocal. Eles repetem, né? Isso, eles repetem, né? O que a gente vai falando, eles vão repetindo. Exatamente. E é gostoso, né? Eles acabam interagindo, né? Eles pegam a rotina da casa, às vezes chama o nome do proprietário, já sabe os horários da alimentação, sabe os horários de passeio. Então as aves acabam acostumando. A gente acompanha, né? A gente tem muito contato com todos os clientes que a gente tem, com clientes que às vezes adquiriram outros animais e vêm buscar assessoria, cuidados junto com a gente. Então a gente acompanha casos de aves que vivem solta dentro de casa e anda atrás do dono igual um cachorrinho. E o problema também, na hora que você está escolhendo um pet, é saber quanto tempo ele vive, né? Que a cobra, mesmo a serpente, ela vive por quantos anos? Ó, esse exemplar aqui, em cativeiro, ele pode viver 40 a 45 anos, tá? Por que a gente fala em cativeiro? Porque na natureza é um animal que não passaria de 20 e poucos anos, tá? Então, na natureza, eles não têm o alimento, oferta de alimento e demanda a todo tempo. Ou ele faz parte da cadeia alimentar de outro. Exatamente, às vezes eles fazem parte da cadeia alimentar de outro. Eles sofrem com depredação do meio ambiente, com queimadas, com caça. Né? Infelizmente, tem gente que vê esses animais e acaba matando, né? Porque acha que o animal vai fazer algum mal. Então, essa falta de alimentos. Então, tudo isso faz com que a longevidade dos animais de vida livre diminua. O que já não acontece em cativeiro, porque uma serpente dessa que é nascida em cativeiro, ela tem acompanhamento veterinário, vermifugação constante, alimentos no peso e no tamanho ideal, na frequência ideal de alimentação, um recinto com aquecimento, com controle de umidade, de temperatura. Então isso faz com que o animal viva por mais tempo e melhor. Prolongue, né? Exatamente. Eu, por exemplo, não poderia ter uma serpente para viver 40 e poucos anos, senão eu ia ter que deixar ela na herança. As tartarugas também são bem procuradas. Sim, né? Tartarugas têm uma grande procura, né? Principalmente as aquáticas, por conta do pessoal morar em casas menores, às vezes não tem um quintal, um espaço maior. Então as tartarugas têm um grande público também, a alegria assim, das crianças que querem ter um pet, né? Querem ter um animalzinho. Para crianças que são alérgicas, às vezes não podem com pelos, né? Então no caso de cães e gatos, coelhos. Então a tartaruga é um animal também que tem bastante procura. A gente estava falando um pouco também sobre crianças autistas, né, que interagem bem com animais. Uhum. O Alex estava falando que quando ele leva a serpente lá, as crianças adoram. Isso, a gente tem um trabalho social, né, que a gente faz, voluntário, e a gente atende crianças com autismo, né, e a gente percebe que as serpentes, em específico, prende a atenção dessas crianças e dá um resultado muito grande. Então, às vezes a gente quer prender a atenção deles, a gente consegue. E eles têm uma atração muito grande, que é um animal que não faz barulho, não faz movimentos bruscos. Isso para o autista é muito importante. Dependendo dos graus de autismo, as crianças acabam se assustando com facilidade. Então é a forma que a gente conversa, a gente fala, e eles gostam muito.
Tá? A gente já percebeu que assim, a gente vai em algumas entidades fazer os trabalhos com os autistas, a educação ambiental, e eles gostam bastante. As serpentes são o primeiro que eles querem tocar, pegar, Que é ver. diferente, né? Exatamente. E as serpentes, elas têm alguma diferença de temperamento Sim. entre uma e outra? Tem uma Sim. calminha, outra mais agitada? Existem espécies que são mais temperamentais e outras menos, né? Isso acontece com várias espécies de animais também, assim como aves e outros animais. Mas existe, tá? Dependendo da região que o animal vive, se são serpentes arborícolas, rasteiras, no caso das peçonhentas, elas têm um nível de agressividade maior, porque elas querem proteger ao tempo todo ali. Então, algumas, no caso da cascavel, ela agita o chapalho do rabo para tentar intimidar. Então, existem sim, tá? Lembrando que animal de vida livre, qualquer serpente, ela vai ter esse instinto de querer se defender. Nenhuma serpente vai correr atrás da pessoa e atacar, mas ela vai estar sempre na defensiva. Se ela for atacada, ela se defende. Exatamente. Sempre ela vai estar se defendendo. E esses animais que são comercializados, eles não são peçonhentos, né? Não, nenhum animal... Até a hora que ele chegou, eu falei assim, ela não é venenosa, né? Não, nenhum animal peçonhento pode ser comercializado no Brasil, tá? Nenhum animal que possa causar qualquer tipo de lesão, transmitir qualquer tipo de doença, né? Até um exemplo que a gente fala... Tirou muitas dúvidas de clientes agora com essa nova varíola dos macacos. A gente trabalha com saguis legalizados. Lembrando que essa varíola não vem deles, né? Então muita gente tem essas dúvidas. Então, assim, nenhum animal que represente qualquer risco, seja ele físico ou de saúde para o ser humano, o IBAMA não libera a comercialização, tá? E a gente vê uma serpente já fica apavorado, né? E essa não apresenta risco nenhum. Não, é um animal muito tranquilo. Até eu já perdi o meu medo. É um animal muito mansinho. E se eu quiser ter uma serpente em casa, eu preciso ter algum habitat, assim, fazer alguma coisa que ela goste? Dependendo da espécie, você precisa do terrário, né? O terrário é indispensável para todas, né? Não dá para criar uma serpente solta dentro de casa, né? Elas se intocam, escondem... Pode subir nas coisas, acabarem derrubando, causando um acidente com fio, essas coisas. Então, todas as serpentes precisam de um terrário, né? E cada uma com as suas particularidades. Espécies arborícolas, a gente faz galhos suspensos, espécies que gostam mais de intocar, ter opções de toca, para que o animal sinta-se à vontade, né? O ideal é procurar um criador legalizado, Isso. né, Alex? Sempre adquirir animais legalizados, né? De criatórios autorizados pelo IBAMA. E ela tem um chip. O que consta nesse chip? O microchip ele é um tag de identificação, né? Através do leitor de microchip a gente consegue a numeração, onde a gente tem os registros do criador, data de nascimento, sexagem, dados dos pais. Então, no caso de uma colheita de um material biológico, por qualquer motivo que seja, a gente tem o histórico desde os pais, dos números de recintos. Isso acontece com aves também, o número da gaiola que a ave vive, porque dentro do criadouro também tem os trabalhos de controles antiparasitários, os exames periódicos. Então, se um animal apresenta um problema de saúde, a gente consegue rastrear, ver se é uma causa natural, se é hereditário, se é genético, se é congênito. Esse que é o ideal, você procurar um pet shop especializado igual a Nativos Pet Shop, né? Isso. E vocês ficam em Limeira? Isso, a Nativos Pet Shop fica em Limeira, tá? O pessoal que quiser conhecer, ter a oportunidade de ver esses animais de perto, querer pegar, ter contato, a gente também abre, né, esse espaço para visitação, tá? Depois o pessoal que quiser mais informações, também tem o nosso Instagram, que é o @nativospetshop, pode adicionar lá, a gente está aí para tirar dúvidas, orientações, e vai visitar a gente também para conhecer um pouquinho mais. Sim. A gente trabalha com uma série de animais, vários animais, né? Alex, eu queria agradecer a sua presença e convidar para voltar mais vezes com mais animais, porque eu adorei a Amora. Eu que agradeço, é sempre um prazer para a gente poder participar, trazer um pouquinho do nosso meio para o pessoal que às vezes não conhece, né? E poder desmistificar, né? Tirar esse medo das pessoas aqui. A Dani já pegou no pescoço, já tirou foto. Eu nem imaginei que eu ia tirar uma foto com a cobra no pescoço. Isso é muito gostoso, né? A gente poder levar
um pouquinho dessa cultura para as pessoas e as pessoas saberem que se ela quer adquirir, às vezes nem todo mundo quer um cachorro, um gato, a pessoa quer uma ave, uma tartaruga, um réptil, ela pode adquirir de forma legal, né? E tá fazendo um bem aí para o meio ambiente e tá adquirindo um animal de forma correta, né? Um companheiro aí para muitos anos. Isso mesmo. A Brasil Bens Consórcio tem a opção de crédito para qualquer tipo de franquia. Consulte agora e reorganize suas dúvidas de forma simples e rápida. Com a Brasil Bens Franquia, você pode empreender sem pagar juros, tornando sua franquia uma realidade. A iniciativa visa ampliar as oportunidades de expansão para iniciantes e empreendedores do ramo. O prazo para adquirir o consórcio de franquias é de 100 até 200 meses. Ao entrar no grupo, o consorciado conta com mais uma alternativa para obter crédito com custos atrativos. Ele também pode efetuar lances e usar uma diluição para reduzir os preços das parcelas ou o prazo de contemplação. Venha saber mais. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. O programa está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre lá no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?